Se você aprecia a cultura japonesa ou mais especificamente tem interesse pela cerâmica japonesa, você já deve ter tido contato com o trabalho da Hideko Homa. Ela é um dos maiores nomes nesse meio e reconhecida pela beleza aplicada às variadas peças e utilitários que saem do seu ateliê. E hoje ela cedeu uma entrevista para 123 Idiomas em prol do Travessia, que é uma instituição que ela não só apoia, como ela se envolve diretamente através de um evento lindo que ela idealizou a partir do seu próprio trabalho na cerâmica. Então assiste aqui com a gente e eu já adianto. Depois de conhecer mais a fundo a visão do seu processo de trabalho, você vai ver e olhar a cerâmica com os outros olhos. Oi, Hideko, muito obrigada pela entrevista que você está cedendo aqui para a gente. É um grande prazer estar aqui com vocês e em prol da Associação Travessia e falando sobre cerâmica, que é uma área que eu gosto muito, que faz parte da minha vida. Para todo mundo que acompanha a gente no canal, gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória. Para eu conseguir fazer um bom trabalho, logo quando eu comecei a pensar em estudar cerâmica, nos meus primeiros exercícios, tudo saía muito precário. Eu precisava fazer cursos e fui atrás disso, de pesquisas e tudo mais. Mas nada estava muito satisfatório. E aí um dia, conversando com a minha família, nós decidimos que era o momento de eu ir para o Japão e buscar lá a técnica, a minha ascendência, os meus parentes do Japão, de Arita, e você sabe que no Japão você não consegue simplesmente resolver fazer um curso e ir para lá e fazer o curso, não é bem assim. E principalmente no caso da cerâmica, você precisa ter alguém que te apresente nesse meio e a partir daí é que você começa a ter contato com as pessoas da área, com os professores e você consegue alguns lugares para você estudar, para você fazer estágio. E o meu primeiro contato então foi através do meu pai, uma tia que morava em Arita, a família de Arita. Através desse contato da minha tia, eu fui então para Arita em busca de todas essas informações. Deixei aqui os meus filhos, na época eu já tinha os 4 filhos, o Mikio tinha apenas 1 ano e o meu marido, os meus pais ficaram aqui em São Paulo cuidando das crianças para que eu fosse buscar essas informações. No início foi muito difícil ficar longe da família, de todos, mas ao mesmo tempo que eu sentia que tudo era muito difícil, porque os japoneses exigem disciplina, exigem uma série de coisas que aqui no Brasil eu não estava acostumada, eu pensava que, através de tudo isso, eu poderia adquirir essa experiência com a cerâmica. E, na realidade, a minha experiência com cerâmica fez com que eu compreendesse o que era o ensinamento japonês. E eu percebo assim, que, nesse caminho da cerâmica, eu consigo entender o pensamento japonês. E lá em Arita, em contato, então, com esses mestres, eu primeiro fiquei sabendo da história de Arita. Então, há mais de 400 anos, nessa cidade histórica, foi encontrada a primeira jazida de caolim. Caolim é a matéria-prima para se fazer a porcelana. Então, a porcelana é aquela massa branca, limpa. E em Arita foi o local onde foi encontrado esse caolim de qualidade extremamente pura e muito boa. Depois, lá de Arita, é que isso foi difundido para todo o Japão e para o resto do mundo. Então, esse conhecimento, essa importância dessa cidade e dessas descobertas todas, fez com que eu procurasse o máximo de mim.
né? Então, com muita resiliência, com muita disciplina, eu procurei aprender a fazer cerâmica em Arita. De toda essa sua experiência, me fez lembrar, né, que não é à toa que os japoneses são reconhecidos pela atenção aos detalhes e também pela busca constante pela melhoria. Como isso se aplica à cerâmica? Como que você vê isso no processo da cerâmica? Uma das coisas que me deixou bastante admirada enquanto eu estava fazendo o curso em Arita, tem uma escola técnica de cerâmica em Arita, que é uma grande referência para os ceramistas do Japão todo, e eu observei durante os meses que eu fiquei lá, que esses alunos, durante 5 anos, eles ficam fazendo o mesmo exercício. São os cilindros, então é o mesmo exercício que eles fazem no torno, eles centralizam a peça, fazem o cilindro, abrem esse cilindro para transformar numa chawan, ou no yonomi, ou em qualquer outra peça, e depois eles cortam para observar o que aconteceu com as paredes dessas peças. E isso faz com que eles desenvolvam essa técnica de uma maneira muito primorosa, porque os japoneses são muito detalhistas. Então, qualquer problema que possa ocorrer durante o processo desse fazer cerâmico vai ficar marcado nessas peças. Então, para que isso ocorra, se eles quiserem, ou para que isso não ocorra, se eles não quiserem, eles vão treinando no decorrer dos anos. Fazer e desmanchar, fazer e desmanchar. Então, esse processo de repetição é que é admirável nos japoneses, porque eles têm um sentido que nós Nikkeis conhecemos bastante, que é o gaman. Então, você fazer, né, ter esse sentimento de gaman, por exemplo, é você você persistir para que você melhore dia a dia. Então, na cerâmica, eu acredito que o que mais me impressiona é esse sentido, né, da repetição, de você refazer de novo até você ficar muito bom. Você fica muito bom na técnica, você faz o objeto quase que de olhos fechados depois de alguns anos. Só que não é só isso que é importante. Você tem que também colocar nesse trabalho a sua personalidade, aquele momento em que você estava fazendo a peça, porque ela é uma peça única. Então, aplicar todos esses elementos, a técnica, mais o frescor daquele momento e a sua personalidade, esse que é o grande desafio para o ceramista. E Hideko, e quais peças você gosta de criar dentro de todo esse processo em repetição? O que você descobriu, o que você gosta de mais prazer em criar? E quais são também as mais desafiadoras? A peça desafiadora, a peça dos meus sonhos é a peça mais simples que surge a partir de um simples cilindro. Porque o cilindro é a peça mais difícil de fazer. E é por isso que durante o decorrer dos anos, nós, ceramistas, sempre vamos repetir e fazer o cilindro de vez em quando. E a partir do cilindro é que pode surgir qualquer outra peça. Então eu digo que fazer um cilindro bem feito já é 50% do caminho andado. Bom, emendando, Hideko, a tudo isso que você tem falado sobre a repetição, os cilindros, tem uma peça que inspira a grande razão também dessa entrevista, que é a caneca, não é? Há mais de 10 anos, a Hideko idealizou um projeto muito lindo e que eu, inclusive, já participei muitas vezes, que é o Sopa na Caneca. Então, Hideko, você poderia contar um pouco para a gente sobre a idealização desse projeto, como ele surgiu? Lívia-san, um assunto que eu gosto muito de falar é a respeito das canecas, porque quando os meus alunos fazem o exercício de repetição, eles repetem esses cilindros dezenas, centenas de vezes. E todas as vezes que eles fazem isso, eu me lembro dessas imagens que eu vi em Arita, quando eu estudava lá. E esses meus alunos aqui,
olham esses cilindros que eles fazem e depois eles me perguntam: Hideko, o que eu faço com tanto cilindro, com tantas peças iguais? Né? E eu digo para eles: a minha parte eu já fiz, que é ensinar vocês a fazer os cilindros. Agora cabe a vocês pensarem no que vocês vão fazer com esses cilindros. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas respondendo à pergunta deles e pensando em como fazer com que isso seja fosse mais produtivo, nós pensamos então em uma ação que pudesse ajudar, colaborar com alguma instituição que tivesse necessidade. E nós nos lembramos então da Associação Travessia, que eu tenho grande simpatia, que eu tenho as pessoas muito próximas a mim, e juntos então nós resolvemos criar esse evento chamado Sopa na Caneca. O evento do Sopa na Caneca tem como principal objetivo arrecadar fundos para a associação e acontece todos os anos entre julho e agosto. Mas por conta da pandemia que estamos passando agora, o evento não vai acontecer e por isso que o desafio para arrecadar fundos para o sustento do dia a dia nessa associação se torna ainda maior. Quem já participou de algum dos eventos sabe a dedicação de cada um dos seus colaboradores e a seriedade que eles levam esse trabalho. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar em vários desses eventos. Então, se você está gostando dessa entrevista cedida pela Hideko, hoje, ao invés de pedir um like, eu gostaria de convidar você a participar da forma que puder para a travessia. A gente disponibilizou aqui um link para quem puder contribuir. Todo mundo pode participar e até 1 centavo ajuda. Quem sabe, no ano que vem, a gente não pode estar junto e se reunir para conhecer esse evento ao vivo. Essa é uma instituição sem fins lucrativos, que eles ajudam a formar crianças e jovens de uma forma muito séria e eles fazem trabalhos e eventos durante todo o ano para arrecadar fundos. E é tudo muito simples, porque nesses exercícios, os alunos pegam os seus cilindros e transformam esses cilindros em cilindros e peças mais redondas, mais alongadas, mais côncavas. Aí vai depender muito da criação de cada um, mas o que importa realmente é transformar essa peça em uma caneca, porque no Sopa na Caneca, o chefe cria uma sopa e você coloca a sopa dentro desse recipiente, leva para sua mesa e o recipiente e a sopa está muito quente. Então você tem que ter uma alça para poder te dar essa segurança. Então o grande desafio foi então criar alças para esses cilindros e transformá-las então em canecas. Mas eu também aprendi muito criando os cilindros com as alças, porque os japoneses não têm muita familiaridade com alças. As peças de cerâmica dos japoneses, elas não têm alça, você se aproxima das peças, você agarra as peças com as duas mãos. Quanto que as peças dos ocidentais, normalmente elas têm alça, então existe um distanciamento. E eu precisava, então, elaborar peças que servissem como canecas. Então, eu, junto com os meus alunos, fomos buscar vários tipos de alças. E eu aprendi muito com isso também. A partir dos cilindros, como esse, por exemplo, dá para você usar como uma yunomi. Você agarra com as duas mãos, como os japoneses estão acostumados a fazer. Então, há uma proximidade muito grande entre o corpo e a peça de cerâmica, para sentir o calor e para você ir sorvendo o líquido aos poucos. Então, é uma forma arredondada, mas é a partir do cilindro, é uma yunomi. Pode ser uma yunomi um pouquinho mais larga, amassadinha, para você colocar o dedo. Você tem que fazer o pezinho muito bem feito, porque não tem alça. Então, você agarra a peça com cuidado e segura no pezinho
também para não se queimar. Totalmente diferente de uma caneca, onde você precisa ter a alça para segurar. Então, você pode segurar com uma única mão, por exemplo. Tá? E tem que ter uma forma muito segura para você colocar o dedo. Nem sempre você precisa colocar o dedo inteiro, mas você precisa ter um apoio para poder segurar. Né? Então, para fazer a alça, existem várias possibilidades, né? Você pode ter um pedaço de argila simplesmente, olha só, né? Molinho, e amassar enquanto ela está molinha e transformar isso aqui em uma alça. Antes de grudar essa alça na caneca, eu preciso verificar se isso funciona, se funciona esteticamente, se o design é bom, se eu consigo segurar isso com praticidade, tudo isso importa e bastante. Então, eu tenho algumas alças aqui que serviram como experiência. Olha, será que essa vai ficar boa? Né? Ou essa mais redondinha? Nesse caso aqui, esse tipo aqui é que finaliza com esta aqui. Mas antes de colocar a alça, eu preciso dar acabamento na minha peça. Então, isso é fundamental para o japonês. Ele escolhe a peça, passa as mãos aqui na borda. Então, essa borda tem que ser muito agradável para você levar até a boca, não pode machucar. E o pezinho, apesar de que na Yunomi você precisa fazer um pezinho mais alto, porque não tem alça e você precisa também segurar pelo pezinho, em uma caneca você não precisa deixar o pé tão alto, mas você precisa dar o acabamento aqui. Então, que é isso que eu fiz aqui. Tá? Eu dei esse acabamento, carimbei o meu nome, e aí a partir daqui, então, é que eu vou colocar uma alça, depois que estiver tudo bem acabado. Por que toda essa preocupação, né? Porque para os japoneses, essa forma só é muito importante. A funcionalidade de cada peça, se isso é uma caneca, tem que servir para colocar algo que seja bom para uma caneca. Se isso aqui for um prato, tem que servir como um prato. Se é um vaso, tem que servir como um vaso. Tudo tem que ser muito esclarecido. O japonês é muito detalhista. Então, isso funciona? Isso te agrada? É isso que você quer? É a primeira pergunta que o japonês faz. Mas toda vez que algo te agrada, a alguma distância, quando você se aproxima, a primeira coisa que te interessa é buscar o fundo, lá dentro. O seu olhar vai para dentro da peça. E o seu olhar vai lá para o meio. Se tiver algum problema aqui no centro da peça, logo você desiste dela. Mas se estiver boa, você continua a observá-la. E, por último, o seu olhar vai aqui nessa finalização. E os japoneses dizem que a sua alma está guardada nos locais mais escondidos. Portanto, são esses os locais. Este e esse aqui é que você deve dar muita atenção. Isso é bem japonês. Quando você pensa em imprimir a personalidade nas peças, quais são, assim, alguns elementos que te agradam? Imprimir a personalidade na sua peça, você vai adquirindo com o tempo. Não é algo também que você faça de uma maneira tão consciente assim. A partir da sua experiência, a partir da tranquilidade com que você faz a sua peça, um dia a sua personalidade ela vai ficar impressa
nessa sua peça. No primeiro momento, você tem que adquirir a técnica, porque mesmo com muita criatividade, com muitas ideias muito boas, se você não tiver a técnica, você não consegue fazer com que a sua peça fique de pé, ou você não consegue fazer com que a sua cerâmica se finalize, porque a finalização é feita no forno. Independe a temperatura, mas a peça vai para o forno, vai passar pelo processo do fogo, e ela só vai ficar de pé inteira, ela não vai explodir, ela vai ficar inteira assim, se a técnica for muito boa. A partir da técnica, você vai aplicando ali todos os seus sonhos, todas as suas vontades, e isso vai agregando à peça. Depois de muitos anos de trabalho preocupado com a técnica, algo acontece. E é algo que a natureza te traz, o tempo te traz. E você tem que aguardar para que esse momento aconteça. Então eu digo que até hoje eu ainda busco fazer uma peça honesta. Porque e eu acredito assim que só a honestidade também ainda é muito pouco. Eu preciso dar um passo além. Eu preciso chegar na peça honesta, bem feita. Aí um dia ela vai ser iluminada por algo que venha de dentro de mim. E isso eu tenho que aguardar. Eu não sei quando vai acontecer. E normalmente a gente não percebe, aparece sozinha. Hideko, e para finalizar, eu queria saber se você, que já tem tanta experiência com a cerâmica, já fez tantas exposições no Brasil, fora, e tem seus alunos, tantas pessoas que admiram, acho que quem tem um restaurante ou mesmo em casa, admira a cerâmica, tem um orgulho de dizer que tem uma peça sua em casa, posso dizer isso pela minha própria mãe. E restaurantes também que a gente conhece, falei, olha, aqui as viram e mostram a gente, essas peças são da Hideko. Acho que as pessoas têm muito orgulho. Mas eu queria saber de você, se você ainda vê algum desafio em relação à cerâmica, se tem algum sonho ou meta que você ainda busca alcançar, se você puder compartilhar aqui com a gente, seria muito legal para finalizar. Os sonhos e as vontades, elas não acabam nunca. Eu sou uma pessoa bastante inquieta. Quando eu faço as ações como essa, como sopa na caneca, como sukiyaki do bem, então, quando eu vejo eventos como isso, eu acho que daria para fazer com várias outras instituições, não só com Ikooi no Suno, não só com a Associação Travessia, mas com várias outras associações, no Brasil todo e até em outros países. Mas o grande problema que eu vejo é que a cerâmica ainda, o material para se fazer cerâmica é ainda muito caro. Exige tempo e exige um material relativamente sofisticado. Então, dificilmente você consegue fazer cerâmica em qualquer lugar, como cozinhar em qualquer lugar, né? Então, o meu sonho é que eu pudesse facilitar, ter mais praticidade para fazer uma cerâmica de boa qualidade, e para fazer ações como essa em mais locais, em mais instituições. E aqui então fica o meu pedido, se alguém tiver alguma ideia e puder me ajudar e puder se juntar a nós, por favor, nos ajudem. Nossa, que bacana. Espero que, na verdade, essa entrevista sirva não só para vocês que puderam acompanhar e conhecer um pouco mais da trajetória da Hideko, todas as dicas e curiosidades que ela passou. Eu mesmo vou passar a olhar a cerâmica de outra forma a partir de agora. Espero que também se inspirem, quem sabe, a fazer eventos como esse, dedicar o seu talento também a causas como essa. Eu acho que é muito bacana tudo isso. Queria te agradecer de verdade, Hideko, assim, muito mais do que essa entrevista em prol do Travessia, assim, realmente me tocou essa entrevista, assim, porque achei muito legal todo o processo. Eu já gosto, aprecio, né, a cerâmica, mas poder escutar isso um pouco mais vindo de você foi super interessante.
Eu agradeço profundamente por essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho, de falar sobre a cerâmica japonesa, essa relação toda que eu tenho com o Japão e o Brasil. E vou aqui me despedindo com a minha caneca. Domo arigatou gozaimasu.